Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos a aula sobre a disciplina de adubos e adubação, certo? Nessa aula de hoje, introdutória, nós iremos abordar sobre os tipos de adubos e como funcionam, correto? Por exemplo, quais tipos de adubos que comumente utilizamos na agricultura? Esterco orgânico, no caso, esse esterco ele pode ser cama de frango, ele pode ser esterco bovino, esterco suíno, enfim, uma variedade ali de dejetos, né, que a gente consegue utilizar na agricultura desde que fazendo o manejo correto. Um outro bastante comum são a utilização dos fertilizantes minerais. Esses fertilizantes minerais podem ser de fixação industrial, por exemplo, a ureia produzida na indústria, ou adubação verde através da fixação biológica do nitrogênio, FBN, ou ainda, sobretudo, na utilização dos fertilizantes minerais, que a gente conhece através da extração das rochas, como potássio, fósforo, dentre outras fontes, certo? Então, se tratando de fertilizantes, né, nós iremos tratar dos principais tipos e como eles atuam na nutrição das plantas para o cultivo saudável e produtivo. Quando a gente pensa em cultivo saudável, era basicamente a gente pensar em cultivos resilientes a partir de fontes renováveis. Então, a gente tem que... O que é o adubo? Os adubos ou fertilizantes eles são produtos essenciais utilizados para fornecer os nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Eles garantem a nutrição adequada e o vigor da lavoura. Pensando nisso, no semestre anterior nós estudamos na fertilidade do solo, na nutrição mineral de plantas, esses nutrientes essenciais que a gente conhece como macro e micronutrientes. Macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, dentre outros. E micronutrientes, temos cobre, temos molibdênio, temos ferros, que em grande maioria utilizamos o que? Como cofator da atividade enzimática nas plantas. Dessa forma, como nós classificamos os adubos no geral, certo? No geral, se nós temos o que? Um adubo orgânico, ele é derivado de materiais de origem animal ou vegetal, através de sucessivos ciclagens, né, de nutrientes no geral. Mineral, que são compostos químicos de origem inorgânica, a partir da fixação industrial, por exemplo, da ureia, ou da extração de fósforo, potássio, de jazidos minerais. Organomineral é a combinação estratégica de componentes orgânicos e minerais, onde se tem uma liberação lenta a partir desses componentes orgânicos e uma liberação imediata ou a médio prazo, né, desses minerais em combinação com o material orgânico, certo? Além disso, o adubo orgânico, né, a gente observa uma atividade biológica nele muito ativa. A exemplo, nós temos o que? A presença de materiais vivos. Quando eu falo do ambiente que ele está com um componente maior, né, numa biota viva. Então a gente vê a olho nu besouros, formigas, minhocas fazendo o trabalho ali de decomposição desse material, certo? Então, o adubo orgânico ele é proveniente de matéria animal ou vegetal, com uma escolha preferencial por muitos agricultores, principalmente aqueles que buscam soluções sustentáveis, certo? Dependendo da propriedade, esses materiais eles são resíduos da agricultura, então se consegue utilizar ele ali na agricultura sem muito custo. Na agricultura orgânica, de acordo com a legislação,
esses produtos, esses dejetos são aceitos nesse tipo de agricultura, desde que seja feita uma análise, né, para detectar realmente se há alguma impureza, algum metal pesado ou algum outro componente químico que pode contribuir, né, para um efeito negativo ali no produto final, no caso uma hortaliça, um fruto ou algo nesse sentido. Além disso, temos algumas vantagens do adubo orgânico na estrutura biológica complexa para a liberação lenta dos nutrientes. Como eu mencionei anteriormente, o processo de decomposição do material vegetal ou animal, ele é lento. Então, essa liberação dos nutrientes vai ocorrendo conforme vai evoluindo esse processo de mineralização ou de um processo orgânico para inorgânico. Dentro de todos esses processos, né, por exemplo, a transformação de matéria orgânica em humus leva a um longo processo, certo? Então, essa liberação ela se dá de forma lenta e contínua. Além disso, a gente tem o quê? Uma nutrição garantida e oportuna para as plantas ao longo do tempo. Então, considerando uma planta de hortaliça, sei lá, um alface, de média 35, 40 dias em campo, onde a gente consegue colher, né? Então, esse fornecimento de minerais vai se dando ao longo do tempo. Se a gente aplica, por exemplo, em uma frutífera, a gente pode até aplicar uma matéria orgânica em que ela esteja no estágio de médio ali de decomposição, então ela consegue decompor a longo prazo ali em campo, certo? E atender, por exemplo, uma frutificação daqui a 9 meses, 8 meses. A hortaliça não, você já tem que fornecer um material orgânico que composto, onde já passou por todos esses processos e grande parte desse material já é humus, ou seja, está pronto para liberação para a planta, porque o ciclo da planta de alface ele é muito menor comparado a uma frutífera, certo? Então, além disso, o composto orgânico ele melhora continuamente as condições físicas e químicas do solo. No que sentido? A estrutura física, ou seja, o solo consegue armazenar água com maior capacidade, a atividade biológica é muito maior e, com isso, há um efeito químico positivo no solo, onde essa matéria orgânica ele aumenta a CTC do solo, certo? Ou seja, a capacidade de armazenar cátions nesse solo, como cálcio, magnésio, potássio, certo? Então, isso é uma característica muito importante que nós devemos considerar. Além disso, ele aumenta os teores de matéria orgânica, né? Ou seja, os compostos de origem vegetal e animal, melhora a capacidade de água, como eu mencionei anteriormente, favorece a atividade biológica no solo através da presença de organismos vivos. É muito comum nós observarmos em solos bem manejados, né, essa palhada, onde ela favorece o armazenamento de água, melhora o microclima para desenvolvimento de micro-organismos como fungos, bactérias, minhocas, dentre outras aí, né, da micro e macrofauna presente no solo, certo? Então, com isso, nós temos que o composto orgânico, adubo orgânico e adubo verde, eles fornecem materiais de origem, né, para nutrir as plantas, melhorando as características físicas e químicas, biológicas, né? E em muitos casos há uma complementação com minerais ao final. Certamente vai depender da demanda da cultura, em que a principal diferença do adubo orgânico é que você vai fornecer um dejeto ali de origem animal, composto, ou de origem vegetal, no que se encaixa o adubo verde. O adubação verde são basicamente culturas com a capacidade de fixar nitrogênio e outros nutrientes no solo, né, através da fixação biológica de nitrogênio, em que ele pega o N2 da atmosfera e sintetiza isso ali nas raízes, certo? E há um aporte de nitrogênio armazenado nesse material vegetal e no ápice da floração das plantas, né, há uma incorporação desse material no solo,
em que há uma grande quantidade de nitrogênio e outros minerais presentes nos outros órgãos, como folhas, ramos, e dentre outros, certo? Qual a necessidade de complementar? Os adubos orgânicos e verdes são excelentes para a saúde do solo, no que diz respeito à sustentabilidade, a uma menor agressão nesse manejo. Então é muito comum a gente utilizar adubos orgânicos, outros dejetos, certo? Nos solos, por exemplo, para realizar o manejo e aumentar assim a atividade biológica. Então, para atender às demandas nutricionais específicas, como os adubos minerais podem ser complementares, certo? Dependendo da exigência da cultura, somente a adubação orgânica, a adubação verde, ela não será eficaz. No entanto, a gente deve entrar com uma complementação de uma adubação mineral. Então, a combinação garante um equilíbrio nutricional completo para a cultura. Certo? Aqui nós temos um exemplo, diferentes tipos de adubos orgânicos, perdão. Temos esterco bovino, equino, suíno, ovino, de aves em geral, e um composto orgânico. Esse composto orgânico, certo? A gente observa, dentre todos eles, que o que apresenta maior matéria orgânica em si são esterco de ovinos, seguido por esterco de bovino e depois por aves. No entanto, quando a gente vai considerar o teor de nitrogênio nesse material, nós observamos que dos materiais orgânicos que apresentam maior teor de nitrogênio é quem? O esterco de aves, certo? Então, a gente consegue observar isso claramente. Seguido pelo esterco de suínos. Quando nós iremos analisar o teor de fósforo nesse material, nós observamos que também o esterco de aves ele apresenta maior constituição desse material é de fósforo, seguido por o composto orgânico, certo? Então, observamos essa diferença, certo? E conforme esse material, ou seja bovino, equino ou ovino, a gente observa essa diferença nessa análise. Quando nós iremos observar, quando observamos o potássio, verificamos que a maior concentração está entre o esterco de ovino e a ave. Então, eles estão páreos, certo? Seguido pelo equino e bovino. Então, dessa forma, a gente entende que, de acordo com a origem, com o material utilizado, né, nesse adubo orgânico, nós iremos observar uma diferença significativa entre os teores de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e potássio. Continuamos, né? Nós falamos anteriormente sobre o adubo orgânico e agora iniciamos falando sobre o adubo mineral, que ele pode ser tanto um adubo simples quanto formulações. Quando eu falo adubo simples, apenas uma com um elemento em si, por exemplo, a ureia, só possui ureia. Formulações, a gente tem basicamente aí muito conhecida a formulação que é um combinado de nitrogênio, fósforo e potássio, por exemplo. O adubo mineral ele é composto por substâncias químicas como fosfatos, carbonatos e cloretos. Eles são obtidos por processos físicos, químicos ou físico-químicos, podendo ser de origem mineral, natural ou sintética, certo? De origem sintética, a fixação industrial de nitrogênio, origem mineral, fósforo, potássio, origem natural, digamos que através da fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, incorporação de matéria orgânica. Esse é um processo natural de fixação desses minerais no solo. Então, nós temos aqui a origem e composição do adubo mineral, que, como mencionado, são produtos obtidos através de processos físicos, físico-químicos, certo? São derivados de minerais naturais sintetizados industrialmente, certo? Contém compostos químicos como fosfatos, carbonatos, entre outros materiais. Antes
antes mesmo de nós conhecermos a função de cada fertilizante, se é um fertilizante orgânico, se é um fertilizante organo-mineral, que é essa combinação, ou mineral, nós temos que entender que a base da adubação, independe se ela é mineral ou organo-mineral, ou orgânica em si, ela depende da análise de solo. Então, para a aplicação eficaz de adubos minerais, uma análise de solo é fundamental. Ela revela de fato as necessidades nutricionais da área e da cultura, otimizando a aplicação e os resultados. É muito comum, sem auxílio da análise de solo, o agricultor ou profissional que não está atento a essas observações, aplicar em excedente, né, ou a falta. Então, isso implica no principal produto final das culturas, que são a produtividade. Quando a gente pensa em fertilizantes minerais, eles são aqueles que são frequentemente utilizados nas produções agrícolas em larga escala. Isso não significa que a maioria das culturas a gente não consegue utilizá-las, enfim. Geralmente, culturas que produzem uma certa quantidade de dejetos ali que podem ser utilizados em setores, campo de compostagem, geralmente são culturas como por exemplo, como plantas de dendê, que elas geram grandes resíduos na indústria, indústria da cana-de-açúcar. Então, esses resíduos vão para o pátio de compostagem e eles retornam para as áreas, né, através desses materiais orgânicos. Então, os fertilizantes são conhecidos como propriedades sintéticas, né, ou inorgânicas. Nós conhecemos algumas fórmulas comuns que incluem o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que possuem bases nitrogenadas, potássicas e fosfatadas. Dessa forma, nós entendemos que a liberação e absorção desses nutrientes minerais, eles se dão de forma diferentes. Dependendo do tipo de solo, dependendo do manejo, dependendo da forma como ele foi aplicado, essa liberação e absorção ela pode ser rápida ou gradual, dependendo da formulação, por exemplo. Aqui então nós temos uma absorção imediata ou gradual pelas plantas, especialmente para nitrogênio e potássio. Nitrogênio, né, a gente conhece como fonte da ureia, uma rápida absorção, por exemplo, geralmente a aplicação é seguida por uma irrigação, porque em alta temperatura eu posso ter perca por volatilização, e o excesso de irrigação, por exemplo, o excesso de água, a gente pode ter a perca por lixiviação. O potássio com características muito similares, principalmente percas por lixiviação. Então, fontes solúveis permitem uma pronta disponibilidade, enquanto outras liberam lentamente, correto? Então, no mercado atualmente nós temos alguns fertilizantes que têm essa camada protetora que ela possibilita uma liberação lenta a longo prazo, certo? Médio a longo prazo. Continuando, a gente tem um impacto variável devido à ampla formulação dos fertilizantes. Com relação a isso, além dessa variação, a gente pode ter variações na concentrações dessas combinações. Por exemplo, NPK, a gente pode ter variações significativas de um nutriente para o outro, né, dentro dessa formulação. Então, o manejo inadequado pode levar ao que? Acidificação e salinização do solo. A gente sabe, né, que em excesso essas adubações, né, elas podem ocasionar essa acidificação do solo. É muito comum isso para alguns elementos, por exemplo, o nitrogênio em ureia, por exemplo, potássio. Então, dependendo da situação, né, da aplicação em excesso, ela pode ocasionar a acidificação, a salinização do solo. Então, o acompanhamento técnico é crucial para evitar esse
efeitos adversos. Dentre os nutrientes químicos, nós observamos aqui alguns fertilizantes, né? A ureia, por exemplo, quando nós pensamos em nutrientes, ela apresenta somente o nitrogênio, em torno de 44%, certo? Isso significa que a cada 100 kg de ureia vai apresentar o quê? 44% de nitrogênio, certo? Aqui nós temos o quê? O sulfato de amônio. Ele vai ter em sua combinação o quê? 20% de nitrogênio. Isso representa em torno de, se a gente for considerar 100 kg, a gente vai ter 20 kg de nitrogênio no sulfato de amônio. Como nós analisamos o superfosfato simples, nós observamos que ele apresenta 18% de P2O5. P2O5, aqui no caso é P2O5, certo? Com isso, nós observamos que ele possui apenas o que? Fósforo. Então, quando a gente vai observar um formulado de NPK da composição do formulado, de 14, 14, 8, isso significa que a cada 100 kg vai ter o quê? 4 kg de N, 14 kg de P2O5, que é o fósforo, e 8 kg de K2O, potássio. Uma outra formulação, aqui de 4, 30, 16. Então, a gente observa que a cada 100 kg vão ter o quê? 4 de nitrogênio, 30 de P2O5 e 16 de potássio, certo? Então, nós acabamos de ver alguma diferença, né, nos tipos de adubo, mineral e orgânico. A gente vai entrar na temática agora que trata do quê? Do organo-mineral, que combina o quê? A fração orgânica e a mineral no mesmo grânulo. Então, isso significa que eu vou ter uma liberação contínua, certo? Então, dentro de um mesmo grânulo, que é essa bolinha que a gente conhece do fertilizante, ele oferece uma nutrição equilibrada que aproveita os benefícios de ambas as fontes, ou seja, a fonte mineral e orgânica. Algumas vantagens do adubo organo-mineral. Reduz o quê? As perdas de nutrientes por lixiviação e volatilização. Quando a gente pensa de fósforo, de potássio e nitrogênio, por exemplo, uma das percas é basicamente por lixiviação, correto? Então, a gente considera essas percas muito significativas dependendo do manejo. Então, o fornecimento de nutrientes acontece de forma equilibrada e contínua em função dessa combinação do orgânico com o mineral. Então, combina a rapidez do mineral com a gradualidade do organo-mineral. Ou seja, inicialmente libera o mineral e à medida que o processo vai acontecendo de decomposição desse material, os minerais do material orgânico ele vai sendo liberado gradualmente, certo? Os grânulos que misturam a fração orgânica e mineral, eles se dão de forma mista, e em que há uma rápida liberação dos minerais da parte mineral e a gradual da parte orgânica. Então, em tempo de absorção variável, ele nutre a planta ao longo do ciclo. Então, dessa forma, a gente consegue diminuir as percas durante o processo de desenvolvimento, por exemplo, da planta. Em que a planta ela tem à disposição minerais tanto da parte mineral quanto orgânica ali à disposição. Dessa forma, é um tipo de adubação que contribui para a sustentabilidade ao utilizar resíduos orgânicos e minerais que seriam descartados, transformando-os em valiosos nutrientes para o solo.
como eu mencionei, né, algumas propriedades, existem esses dejetos orgânicos de origem animal e vegetal que podem ser muito bem utilizados na propriedade. E dessa forma, né, se bem manejados, eles não causam nenhum problema de ordem ambiental, que assim, esses pátios de decomposição, né, onde acontece a compostagem, elas têm que ser muito bem dimensionados, porque a gente sabe que durante o processo de compostagem, a produção de chorume e outros materiais ali que, se não bem manejados, direcionados, podem contaminar o solo, a água e o lençol freático. Então aqui a gente tem o que seria um adubo, o que seria um fertilizante. Qual a diferença entre si, certo? Então a gente tem que geralmente o adubo está associado a produtos orgânicos, ou seja, de origem vegetal e animal, que além de nutrir, melhoram os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Então o fertilizante é aquele que, quando a gente pensa basicamente lá da origem, o que está associado a produtos minerais, sintéticos, que são a parte inorgânicos. Então, apresentam alta concentração de nutrientes específicos, focando na liberação imediata para a cultura. Então, nós temos basicamente essas duas diferenças. Então, quando perguntarem para vocês qual a diferença de adubo e fertilizante, vocês vão pensar. Adubo, pensar numa parte orgânica, aquilo que demora um pouco mais, uma liberação lenta, que ele pode ser um produto de origem animal ou vegetal. Fertilizante sempre está ligado, ou em grande maioria, a uma produção sintética, em que depende da indústria, em que depende de outros fatores. E essa liberação é focada em um processo mais rápido, certo? Então, com isso, a gente confere, né, essa diferença entre esses principais tipos de nomenclatura. Os adubos orgânicos, eles melhoram a estrutura e fertilidade do solo. Adubos verdes, como eu mencionei nas falas anteriores, geralmente são plantas que fixam nitrogênio no solo, geralmente são leguminosas. Alguns tipos de forrageiras também são utilizados, como amendoim, por exemplo. Fertilizantes minerais são nutrientes concentrados e de pronta disponibilidade. Quando eu perguntar para vocês o que são fertilizantes minerais são associados a produto sintético de liberação rápida. Fertilizantes orgânicos, organomineral. Fertilizantes orgânicos têm uma base vegetal ou animal com liberação lenta. O organomineral é uma combinação do composto orgânico com o mineral. Então a gente tem uma liberação rápida no início ali pela parte mineral e uma liberação gradual pela parte orgânica, certo? Então, além disso, os fertilizantes minerais são nutrientes concentrados e de pronta disponibilidade, certo? E os orgânicos, organomineral, eles mostram o equilíbrio entre as duas partes, sendo a liberação mais rápida pelo adubo mineral e a liberação lenta pelo adubo orgânico. Como é que o técnico, o profissional, adapta, no caso, essa escolha? Então, a escolha deve ser muito bem pensada, visto que para um plantio bem sucedido, a escolha do tipo de adubação ideal requer a avaliação pelo profissional, certo? Então, ele considerará as condições do solo, a cultura e outros fatores, por exemplo, textura do solo. De repente, a textura do solo é muito arenosa, então a gente tem que trabalhar o manejo, o aporte de matéria orgânica através de uma incorporação de material, através da fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, a cobertura do solo com alguma cultura de fixação biológica, por exemplo, a Crotalara juncia, expectabilis, feijão de porco, enfim, uma variedade ali de plantas que podem ser utilizadas nessa cobertura de solo. Aplicação agronômica. Como nós pensamos em fertilizantes de origem orgânica, mineral e organomineral.
Então, todos esses adubos e fertilizantes devem fornecer macronutrientes necessários em maiores quantidades e os micronutrientes que são necessários em menores quantidades para o desenvolvimento pleno das plantas. Então, geralmente, essa recomendação desses macronutrientes eles se dão em quilogramas por hectare. Os micronutrientes, miligramas por quilogramas, por exemplo. Então, a gente pensa nessas quantidades, mas todos são essenciais para o pleno desenvolvimento da planta, certo? Então, macronutriente a gente pensa em quilo e micronutrientes a gente pensa em miligramas, certo? Então, são concentrações diferentes, porém importantes para o desenvolvimento pleno das plantas. Os macronutrientes comumente conhecidos: nitrogênio, fósforo, potássio, que são essenciais em grandes dosagens, certo? Cálcio, magnésio e enxofre são importantes também em quantidades menores, porém, quando correlacionados com os micronutrientes, uma concentração um pouco maior. Então, aqui a gente tem que são os macronutrientes primários, certo? E aqui a gente tem os macronutrientes secundários, certo? Então, de toda forma, todos esses nutrientes têm uma importância muito grande no desenvolvimento, crescimento e produtividade das culturas. Quando a gente pensa em micronutrientes, a gente tem o quê? Manganês, zinco, cobre, ferro, molibdênio, boro e cloro, que são necessários em pequenas quantidades e vitais para os processos metabólicos. Grande parte desses micronutrientes, como molibdênio, manganês, zinco, eles atuam o quê? Como um cofator enzimático ali na planta, na parte estrutural dessas plantas, na atividade fotossintética. Então, é muito importante que eles estejam presentes, né, no desenvolvimento das plantas para melhorar a atividade biológica, a atividade fisiológica dessa planta e contribuir com maiores produtividades, certo? Então, a gente entende que algumas formulações, né, por exemplo, MPK 4,14,8, 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, 8% de potássio. Isso significa que a cada 100 kg eu vou ter 4 kg de N, 14 kg de fósforo e 8 kg de potássio. E assim sucessivamente, certo? Aqui a gente tem uma outra formulação 4,30,16, o mesmo raciocínio, 4 kg de N, 30 kg de fósforo, 16 kg de KCl na forma de potássio, certo? Então, a escolha depende da necessidade nutricional da cultura e do tipo de solo. Se é um solo mais argiloso, um solo mais arenoso, nós teremos que pensar também ali numa possível parcelamento ou não dessa dosagem, certo? Além disso, a gente tem duas formas de realizar essa adubação, certo? A adubação pode ser realizada no plantio, certo? Ou de cobertura. Na adubação de plantio, ela é rica em fósforo, essencial para o desenvolvimento das raízes, ou seja, para o enraizamento. Já a adubação de cobertura, ela é rica em nitrogênio, focada no desenvolvimento vegetativo da planta. O fósforo, como a gente já conhece, né, ele tem um aspecto de baixa mobilidade no solo e alta mobilidade na planta. Então, o aspecto como vai ser feita essa adubação é muito importante em função desse íon em contato com a raiz, do movimento dele no solo, do movimento na planta, certo? Então, a gente observa que, no geral, ele tem uma baixa mobilidade no solo e alta mobilidade na planta. Grande parte desse fósforo ele fica, abre aspas, inativo, fecha aspas, né? Que a gente conhece que fica na parte não lábil, ou seja, não disponível para a planta. Já a adubação rica em nitrogênio, a gente conhece pelas características desse mineral, que ele tem a alta solubilidade, uma liberação muito, muito rápida, certo? Então, a gente tem que fazer alguns parcelamentos, dependendo da cultura, até dois parcelamentos, certo? No plantio e uma adubação de cobertura.
Outros elementos importantes, por exemplo, o enxofre, presente nos adubos ou incorporado via chuvas. Também é muito comum a gente ter essa incorporação através da chuva, por exemplo, do nitrogênio, através de descargas elétricas, certo? Outros micronutrientes, como zinco e cobre, são misturados em formulações de NPK em formulações comerciais, né? São em conjunto, todos esses nutrientes, macro e micronutrientes, eles são essenciais para os solos brasileiros e para a produção agrícola no geral. Então, quando nós formos pensarmos nessa composição dos adubos orgânicos, nós até chegamos a ver anteriormente um exemplo, né? Que essas variações a gente pode observar as concentrações, por exemplo, esterco bovino, esterco de ave, composto orgânico, certo? Que o composto orgânico já passou por todo o processo, e a gente consegue ver um teor considerado ali de matéria orgânica, por exemplo. Se a gente for considerar o esterco bovino, a gente considera que ele tem o maior teor de matéria orgânica, seguido pelo esterco de aves, né, em função dessas diferenças nas concentrações desses minerais. A adubação de plantio ou de base, como a gente já conhece, ela consiste na aplicação de quê? De fertilizante no solo antes ou durante as fases de semeadura e plantio. Geralmente, o plantio, por exemplo, de grãos, ele logo no plantio já é feita a semeadura e a aplicação de fertilizante. O fertilizante vem, quando a gente pensa numa linha de plantadeira, o fertilizante vem na frente, né, e a semente vem atrás. O fertilizante ele é distribuído no suco, em uma profundidade maior. Em seguida, a semeadora distribui a semente, né, para não entrar em contato direto com esses minerais, que eles se comportam ali no solo como sais. Então, se entrar em contato direto com a semente, com os minerais, corre o risco de ver que queima e comprometer a germinação das sementes. A adubação de plantio tem como objetivo fornecer os nutrientes indispensáveis desde a fase inicial do ciclo de crescimento. Por exemplo, para a semente, ela vai germinar, né? Vai emitir a primeira raiz ali. Essa raiz em contato com o solo vai ter fósforo ali à disposição. Esse fósforo vai favorecer o desenvolvimento radicular dessa cultura, certo? Então, com isso, no sistema radicular desenvolvido e profundo, as raízes têm melhores condições de absorver os demais nutrientes, certo? E com isso, transferir toda a energia ali para a planta, desenvolvimento pleno. Uma outra característica, objetivo, é promover o forte desenvolvimento radicular da cultura, né, como a gente mencionou anteriormente, assegurar o crescimento vigoroso e saudável das plantas jovens, ou seja, fornecer fertilizante no período realmente que é indispensável, no período ali pós-germinação, né, que é um período de formação da planta. Qual o momento ideal para adubação de plantio? O momento exato varia conforme a cultura e as condições de solo, por exemplo. Se eu planto uma semente, tem que logo fornecer uma adubação de fósforo, né? A gente sabe que uma parte desse fósforo vai ficar na parte não lábil, né? E uma outra parte disponível ali para a planta, que seria a fração orgânica do solo. Então, imagine se eu vou plantar uma muda, de repente essa muda ali, ela vai passar por um período de aclimatação, adaptação, que ela não vai depender muito de nutrientes nesse pós-plantio. Então, a gente pode fazer uma adubação de cobertura a partir do momento que essa planta já teve o pegamento, né, e ela pode realmente absorver esses nutrientes. Do contrário, ela vai ficar ali não inativa, mas ela vai ficar em dormência, né, até esse processo de adaptação, e após isso a gente entra com a adubação parcelada. Aqui a gente pode pensar nos métodos de adubação de plantio. Como é que essa adubação pode acontecer? Através da incorporação ao solo, que é uma mistura dos fertilizantes com o solo em si, ou aplicando nos sulcos direto, onde as sementes serão plantadas, ou aplicação em covas, que é focada em culturas perenes e muda. Então, dependendo da forma, se vai ser plantado via semente ou via muda, esse processo, né, ele vai mudar
dessa aplicação. Ela pode ser em cova, em suco ou distribuído, né, nesse solo que será incorporado posteriormente. E a adubação de cobertura? Ela se comporta como uma adubação de reforço. Algum problema no sentido, sei lá, de faltou água, alguma coisa nesse sentido, né? Onde culturas onde não tem sistema de irrigação, de repente um momento importante ali faltou a água e a chuva voltou a ficar mais uniforme, a gente entra com essa adubação, né? Que o adubo só vai ter efeito se tiver água, certo? Então, é importante que essa adubação de cobertura seja realizada quando as plantas já estão estabelecidas, fornecendo os nutrientes adicionais para reforçar o desenvolvimento do meio para o final do ciclo do plantio, que é a fase que não pode faltar, basicamente, fertilizantes e água ali para o desenvolvimento pleno das plantas. E o objetivo e importância da adubação de cobertura? Reforçar o desenvolvimento das plantas em fases cruciais, como eu mencionei, são fases que não podem faltar água e fertilizante, suprir as demandas nutricionais adicionais ao longo do ciclo, é essencial para as culturas de ciclo mais longo, principalmente, né? Exemplo, frutíferos, no que esse acompanhamento, essa aplicação da adubação de cobertura, ela pode se dar por mais divisões, ou seja, 3 a 4 adubações, 6 adubações durante o ano, depende, né? Depende do sistema que é utilizado, se é uma adubação de cobertura a lanço, se é uma adubação de cobertura via fértil irrigação. Então, de acordo com essas características na propriedade, essa adubação de parcelamento será diferente, certo? A adubação de cobertura ela deve ser realizada em momentos de maior demanda nutricional, principalmente em qual momento de demanda nutricional? Floração, formação e crescimento dos frutos. A adubação ela é indispensável, certo? Na parte que cabe ali no sistema, no desenvolvimento vegetativo e a formação dos frutos com aplicações variáveis conforme a cultura e o solo. E detalhe, essa adubação ela pode ser feita com uma adubação também complementar através de uma adubação foliar. Então a gente já falou ali sobre adubação basicamente via solo, no entanto a gente pode trabalhar uma adubação foliar, em que, por exemplo, no processo de formação aqui da cultura do tomate, a gente sabe que o tomate ele demanda em grande parte, né, de cálcio. Então a gente observa que esse cálcio na planta ele tem baixa mobilidade, né? Então até que esse cálcio de uma folha mais velha chegue ao fruto, por exemplo, vai demorar um pouco mais. Então a gente complementa com uma adubação foliar. Algumas técnicas de adubação de cobertura. Essa distribuição pode ser a lanço, com espalhamento, a distribuição uniforme sobre a superfície do solo. Ela pode isso entre-se com a irrigação ou com a incorporação disso, certo? Aplicação em faixas, direcionadas em faixa próxima às plantas cultivadas. Então a gente sabe que de acordo com o movimento, o contato do movimento da mobilidade do mineral no solo, assim como o contato dele pelas raízes, se é fluxo de massa, se é por fluxo de massa, por exemplo, né, a gente observa que é uma forma, né, desse contato do íons com as raízes. Então, que dependendo disso, a aplicação localizada ali será mais próxima das raízes, ou dependendo de um outro processo, essa adubação vai ser colocada numa faixa maior da planta, certo? Permitindo que esse nutriente, que esse mineral não entre em contato direto com a raiz para evitar a queima. Então, dependendo desse contato do íon com a raiz, do movimento do mineral no solo e na planta, a gente vai considerar a forma também de fazer essa adubação, certo? Aqui a gente tem um produto, né, comercial, onde ele aumenta essa performance do nutriente, né, na planta, ajuda na melhor distribuição do elemento como um todo. Além disso, né, pensando nessa aplicação de produtos que otimizam esse processo, né, esses produtos integrados, ele aumenta o quê? A produtividade da lavoura, por exemplo, que o potássio e 2 fontes de boro no mesmo grânulo garante que apresenta
durante todo o ciclo. Então, a gente consegue fazer a combinação de potássio, por exemplo, com bório, que é um micronutriente, com zinco, ou com molibdênio. Então, é muito comum, atualmente no mercado, trabalho com processo de biotecnologia, que eles conseguem combinar um macro e micronutriente ali que são indispensáveis para o desenvolvimento da planta, do fruto. Além disso, a gente tem o quê? Economia de tempo e recursos com menos entradas na lavoura, ou seja, a gente diminui os custos operacional, com combustíveis, hora trabalhada, manutenção de trator. Então, se a gente utiliza produtos, né, com essas características, a gente diminui custos. Falamos, né, de algumas características e quando a gente pensa nessas características, a gente pensa em quê? Em 4 perguntas, né? O que aplicar? O que é que eu vou aplicar para atender a demanda daquele mineral? Então, a gente precisa identificar os minerais faltantes e escolher a fonte correta de nutrientes. Como é que a gente consegue identificar esses minerais faltantes? Ou seja, a gente consegue analisar os resultados da análise de solo e verificar a recomendação, por exemplo, do fósforo para a cultura da banana. Ou seja, a gente vai recorrer aos manuais, né, no quais eles demonstram, por exemplo, intervalos de fósforo no solo que seja de médio, o ideal e muito baixo, né, relacionado à cultura. Então, a gente tem manuais para cada tipo de cultura e essa aplicação vai ser feita conforme a demanda de cada cultura, característica do solo. Quanto aplicar? Então, a partir disso, nós calcularemos aqui a dose exata para evitar excessos ou carências nutricionais. O excesso para evitar queimas, morte de plantas, né? E as carências para realmente, não vai causar esses sintomas, obviamente, mas diminuir a produtividade. Por exemplo, menor número de frutos, menor tamanho de frutos, menor rendimento de polpa, menor número de folhas. Enfim, algumas características que a gente consegue avaliar, né, através dessas carências nutricionais. Continuando, quando aplicar, qual a melhor época? Definir a época correta conforme o quê? O ciclo da planta e as condições climáticas. Então, a gente tem que pensar na fisiologia da planta, considerando qual a fase fisiológica dela ali de crescimento e desenvolvimento que não pode faltar. É no crescimento vegetativo? É na floração? É na formação e crescimento dos frutos, da raiz, do grão, enfim, da amêndoa? Então, nós temos que considerar todos esses aspectos. Além disso, como aplicar, determinar o quê? O local exato e utilizar técnicas e equipamentos aplicados. O local vai ser próximo da planta, vai ser uns 30 centímetros ou 40 centímetros, vai ser considerando a saia da planta, a linha de plantio, vai ser na cova, vai ser via sulco, vai ser distribuído a lanço, vai ser incorporado. Como é que nós iremos aplicar para atender essa demanda? Então, respondendo às perguntas dos porquês, né, a primeira dela é o que aplicar, identificar os minerais faltantes com a base que na análise de laboratório desse solo, escolher a melhor fonte adequada de nutrientes, se vai ser orgânica, mineral, organo-mineral. Então, considerar as orientações técnicas sobre os tipos e épocas, né? Então, é importante a gente saber de todas essas informações. Pergunta 2, quanto aplicar? Calcular a dose exata, certo? Evitar os excessos e carências, considerar o que? O potencial produtivo da cultura, explorar muito bem isso para a gente atingir o maior teto de produtividade, considerar os manuais de recomendação de adubação para cada tipo de cultura, cada tipo de solo, por exemplo, solos arenosos. Para solos arenosos, requer que tenha para ser, por exemplo, para fósforo, médio, baixo, ideal. E bater as concentrações recomendadas de acordo com esse manual. Pergunta 3. Quando aplicar? Melhor a época. É o que antecede as chuvas, pós-chuvas, ou se tem um sistema de irrigação. A gente pode, microaspersão e gotejamento. A gente pode fazer uma adubação de cobertura, por exemplo, via aspersão. No geral, não, né? No geral, a adubação... essa adubação, né, a gente pode utilizar o quê? A irrigação por gotejamento para fazer uma fértil irrigação aí e otimizar a utilização desses minerais. Então,
A ideia é sincronizar a oferta de nutrientes com a maior demanda, período de demanda dessa planta. Pergunta 4, como aplicar? Determinar o local. Paulo, vai ser na linha de plantio, por isso, por aquilo, ou vai ser no suco, por isso, assado cozido, ou vai ser via o quê? Fertirrigação. Dessa forma, a gente vai melhorar o manejo, por exemplo, a gente vai diminuir o quê? As perdas por lixiviação, as perdas por volatilização. Então, a ideia é realmente a gente melhorar esse manejo da fertilidade do solo para o quê? Alcançarmos altas produtividades. Para isso, nós temos o quê? Que, para responder as 4 perguntas, a gente tem o quê? Que ter em mãos a análise de solo recente que nós iremos utilizar como base, né? Ela é a base para qualquer tomada de decisão para as 4 perguntas que a gente fez anteriormente, certo? Então, para escolher a adubação ideal, né? Nós temos que considerar a fisiologia da planta, se é uma cultura perene, é uma cultura anual, é uma frutífera, é um tubérculo, é uma raiz. Então, a gente vai considerar alguns desses fatores. Fator 1, a análise do solo é indispensável, pois funciona como ela funciona como uma referência para a tomada de decisão, no que reflete, ela vai fornecer o quê? Ela vai fornecer, principalmente, informações sobre os níveis de nutrientes no solo, certo? O pH, que vai indicar a acidez total, a acidez efetiva, a CTC do solo, vai revelar o que? A textura do solo. Com base nessas informações, nós iremos tomar a decisão correta, certo? As informações que virão ali na análise do solo, os níveis de nutrientes disponíveis para a planta, então a gente vai recorrer aos manuais para cada tipo de cultura, banana, tomate, coco, ervilha, enfim, uma série de culturas aí que existem manuais de recomendação para cada tipo de cultura, para cada tipo de solo e para cada época de desenvolvimento da planta. O pH do solo, né? E onde a gente vai avaliar a acidez potencial, que é aquela de fato que existe ali no solo. Além disso, a gente vai analisar também a capacidade de troca catiônica e a textura do solo, né? E os riscos da falta de análise do solo são muitos mesmo. Adubação por excesso, adubações deficientes, certo? Então, a aplicação de nutrientes em falta limita o quê? A produtividade. A aplicação em excesso gera o quê? Prejuízos financeiros e ambientais, assim como que desequilíbrios nutricionais que comprometem aqui o desenvolvimento da lavoura como um todo. Então, para a gente realizar uma boa análise de solo, a gente tem que ter algumas boas práticas, né? Dentre elas, o que? A separação de áreas homogêneas e representativas pela amostragem, são talhões diferentes, com cultivos e idades diferentes, são amostragens diferentes, são manejos adotados que são diferentes, análises diferentes. Enfim, uma série de características que a gente deve considerar em campo. Então, preparar e identificar corretamente as amostras também é importante para a gente não misturar essas informações, certo? A interpretação precisa dos resultados. É necessário ter o quê? Profissionais capacitados, né, para atuarem na recomendação de adubação, né, de fertilizante no geral. Além disso, a gente tem que considerar o quê? A demanda da cultura. Lembra? Qual é a fase que não pode faltar, por exemplo, aqui? Fertilizante. Qual dessas fases? Só um momento. Qual dessas fases não podem faltar? É no período inicial? É no período aqui vegetativo de formação e floração? É no período de formação e maturação do fruto? Então, a gente tem que conhecer cada fase, né, dependendo da cultura. E é fundamental para o que? Definir os métodos de aplicação e tipos de adubação mais eficiente. Vai ser via solo essa adubação de cobertura, vai ser a lanço, vai ser na linha de plantio, vai ser via fertirrigação. Então, vai depender dessas condições. Além disso, a gente tem que pensar no contexto, né, da integração dos elementos essenciais, desde macro e micronutrientes, certo? Que são fatores indispensáveis para o desenvolvimento das plantas como um todo.
Nós estudamos nas disciplinas anteriores, né, o efeito de cada macro e micronutriente, né, sobre a planta. Então, aqui a gente vai reforçar em que o nitrogênio é basicamente importante para o crescimento foliar, pois atua diretamente ali na estrutura da molécula de clorofila, certo? O fósforo, ele auxilia no desenvolvimento radicular e na floração. O potássio confere o que na planta? Resistência e qualidade dos frutos. Cálcio, magnésio, enxofre, atuam na parte estrutural e metabólica das plantas. Então, isso é muito, muito importante para o desenvolvimento e produtividade das culturas, certo? Os micronutrientes, a gente tem boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Todos, ou grande maioria deles, em especial boro, o cobre, o ferro, o zinco, eles atuam como cofatores enzimáticos, né? E reguladores de processos bioquímicos e fotossintéticos, certo? Então, é indispensável que a gente consiga entender todos esses acontecimentos na planta, interagindo questões desde o tipo de fertilizante, manejo, recomendação, formas de aplicação, considerando as características físico-químicas do solo, o tipo de cultura, o estágio vegetativo, a fenologia, a fisiologia da planta. Então, é importante que a gente consiga alcançar produtividades. Além disso, a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza, né, para entender essa produtividade que tanto a gente fala. A princípio, a gente fala muito da lei do mínimo, de Liebig, que a produtividade de uma cultura ela é limitada pelo nutriente que se encontra em menor quantidade. Por exemplo, aqui a gente vê que todos os nutrientes, exceto, por exemplo, o nitrogênio, um exemplo, o nitrogênio está faltando. Então, a gente diz que a produtividade ela será limitada pelo elemento que esteja faltando. No caso aí, o nitrogênio. Então, imaginamos um barril de tábuas de tábuas de comprimento diferente. Aqui a gente tem uma retenção de águas, né, limitada. A retenção de água será limitada pela tábua mais curta, certo? Então, a gente tem dessa forma o crescimento da planta é limitado pelo nutriente deficiente. Por exemplo, aqui é a nossa tábua mais curta. Então, a gente tem aqui que prova, por exemplo, o fósforo. O fósforo é o elemento limitante para alcançar a alta produtividade ou a produtividade esperada para aquela cultura para determinada época. Algumas limitações da lei do mínimo. Não adianta aplicar grandes quantidades de nutrientes se o outro estiver em falta. Principalmente aqueles que são cofatores. Por exemplo, os micronutrientes é importante também a gente avaliar. Nitrogênio, fósforo, potássio. Então, a adubação eficiente busca o quê? Equilibrar todos os nutrientes conforme a necessidade de cada cultura. Então, considerando todas essas características, eu volto a frisar que a análise de solo é essencial para identificar o nutriente limitante, o nutriente faltante, e assim a gente pode considerar ali a lei de Liebig como uma orientação técnica, ou seja, se esse nutriente está limitando, a gente tem que corrigir, fazer o cálculo da dosagem cálculo da dose equilibrada com os demais nutrientes, né, para não gerar nenhum desequilíbrio ali nutricional, de ordem nutricional, certo? Então, a ideia é que nós conseguimos entender todos esses processos, desde de análise do solo, a recomendação de adubação, a interpretação da análise do solo em si, o manejo da adubação. Então, com isso, para finalizar, a gente tem que os fertilizantes são vitais para a nutrição das plantas, seja eles orgânicos, minerais e organos minerais possuem características distintas e é importante que vocês conheçam dessas diferenças. A análise de solo e necessidade da cultura guiam que a escolha do melhor fertilizante, a adubação de plantio e cobertura são fases cruciais no manejo em que vocês não podem perder o time, ou seja, se vocês perderem um time, por exemplo, atrasou a adubação de cobertura no momento que a planta, que é indispensável, por exemplo, no enchimento de grãos, na formação dos frutos, então a gente vai ter percas significativas na produtividade. As 4 perguntas da adubação, né, que a gente mencionou, elas melhoram a eficiência e otimizam o processo da adubação.
Então, a lei do mínimo destaca a importância da gente entender o equilíbrio dos nutrientes, né? Para que a gente consiga realmente mensurar a dosagem correta e liquidar, ou seja, não deixar com que a gente tenha um nutriente faltante ali que pode limitar na produtividade, certo? Então, nossa aula introdutória foi essa. Obrigado e até breve.